Contribuição previdenciária. Contribuição do empregador doméstico. Bem, o empregador doméstico, nós sabemos que ele é aquela pessoa que emprega, que contrata o empregado doméstico, que, por sua vez, vai trabalhar para essa pessoa física ou para a família, no âmbito da residência dela, né? Sem fins lucrativos, por mais de duas vezes por semana. Bem, qual é a base, qual é a fundamentação na Constituição Federal para que o empregador doméstico seja contribuinte da Previdência Social? É o artigo 155, desculpa, é o artigo 195 da Constituição Federal, inciso 1. Veja lá, olha, lá na Constituição vai dizer que a Seguridade Social será financiada, né, com base, de forma direta e indireta, nos termos da lei, com recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições. E aí entra aqui no inciso 1. Olha, contribuições do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre, olha, a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então, quando o empregado doméstico presta serviço ao seu empregador, né? Esse empregador passa a ser, então, contribuinte. Sim, ele passa a ser contribuinte da Seguridade Social, especialmente contribuinte da contribuição para o regime geral de previdência social. Então, o empregador, que é aquela pessoa, segundo a nossa lei, família que admite a seu serviço sem finalidade lucrativa, o empregado doméstico, ele então vai ser contribuinte. E aí nós temos na Lei 8.212, que é a lei de custeio da Seguridade Social, né, dizendo que a contribuição do empregador, não do empregado, do empregador, incidente sobre o salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço é de quanto? A cota patronal corresponde a 8% e a cota da contribuição de seguro de acidente do trabalho, 0,8%. Então, quando vem uma prova, o examinador pode te perguntar: a cota patronal da contribuição do empregador doméstico, 8%. Agora, o empregador doméstico deverá contribuir 8,8% sobre o salário de contribuição do seu empregado. Também vai estar correto. Por quê? Porque aqui ele tem duas contribuições. A contribuição que é chamada de patronal e a contribuição do SAT, tá? A contribuição do SAT. Então, veja, 8 e 0,8. Então, todas duas incidentes sobre o salário de contribuição do empregado doméstico. Então, essa é a contribuição da pessoa empregadora doméstica, não do seu empregado, tá? Não do seu empregado. E aqui tem um parágrafo importante. Veja, presentes os elementos da relação de emprego doméstico, o empregador doméstico não poderá contratar microempreendedor individual, de que trata o artigo 18A da Lei Complementar 123, sob pena de ficar sujeito a todas as obrigações dela decorrentes, inclusive trabalhistas, tributárias e previdenciárias. Por quê? Porque a preocupação do legislador nesse caso foi não ter aqueles contratos com microempreendedor, né?
e havendo ali nitidamente a relação de emprego doméstico. Então, por isso a lei vem, não poderá contratar microempreendedor individual existentes, presentes, os elementos do vínculo de emprego doméstico, da relação de emprego doméstico. Então, tem que haver ali a caracterização do empregado doméstico e do empregador e as suas respectivas contribuições, né? Bem, no caso, a contribuição do empregador doméstico, a contribuição previdenciária ou as contribuições previdenciárias são essas que eu mencionei, 8 e 0,8% sobre o salário de contribuição. Mas no mesmo documento de arrecadação, tá? Além disso, o empregador doméstico, ele vai recolher 7,5% a 14% da contribuição previdenciária do seu empregado. Por quê? Porque ele tem a obrigação de reter a contribuição do empregado doméstico e, junto com a sua própria contribuição, recolher no mesmo documento de arrecadação, que é o Simples Doméstico. E por que o decreto fala 7,5% a 14%? Porque após a reforma de 2019, a partir da competência março de 2020, né, as alíquotas aplicadas à contribuição do empregado e do empregado doméstico vão ser de quanto? 7,5%, 9%, 12% e 14%. Alíquotas cumulativas, né, progressivas. Então, ele vai reter a contribuição do seu empregado e repassar juntamente com a sua contribuição. A sua contribuição, Vanessa, de 8%, que é a cota patronal, mais a cota do seguro de acidente do trabalho. Então, a cota do SAT. E aí eu faço uma menção aqui, como você já aprendeu a parte de benefício, lembra que o empregado doméstico, ele passa a ter direito ao benefício de natureza acidentária, decorrente de acidente do trabalho. E o financiamento, né, a fonte de custeio precedente é o quê? É a contribuição do SAT do seu empregador. Lembra daquele princípio? Nenhum benefício, serviço da Seguridade Social poderá ser estendido, majorado ou criado sem a correspondente fonte de custeio total? Sim. Então, a partir do momento que o empregador doméstico passa a pagar a contribuição do SAT, naquele mesmo momento, o empregado doméstico, também pela lei, passou a ter direito o quê? Da caracterização do seu benefício como de natureza acidentária, né? Decorrente de acidente do trabalho. Nesse mesmo documento Simples Doméstico, além da contribuição previdenciária do próprio empregador e da contribuição do seu empregado, o empregador vai recolher, olha, 8% de contribuição para o fundo de garantia, 3,2% para ficar ali depositado quando houver a demissão, dependendo, demissão sem justa causa, esse valor funcionaria como a multa, né, sobre o fundo de garantia. Então, esses 3,2 ou esse montante depositado, ele então é sacado pelo empregado. Se houve uma demissão a pedido, não saca, volta para o empregador. Se foi uma demissão por justa causa, esse valor também volta para o empregador, tá? E também, nesse mesmo, quando o salário, quando a remuneração, a renda do trabalhador doméstico for, né, se enquadrar dentro, aliás, fora
da faixa de isenção do imposto de renda, o empregador tem que reter também o imposto de renda. E isso tudo vai ser recolhido no mesmo documento, que é o Simples Doméstico. E cabe ao empregador doméstico fornecer, olha só, para o seu empregado a cópia do Simples Doméstico. Então, todo mês ele deverá fornecer a cópia do Simples Doméstico, né? Então, dali o empregado já tem a cópia, sabendo que foi recolhida a contribuição, tá? A contribuição. Então, veja, né, essa situação. Aí nós perguntamos assim, bem, o empregador doméstico, ele tem a função, desculpa, a posição de contribuinte, sim, né? Com a sua cota patronal e o SAT. E tem a função também do que a gente chama de responsável tributário, responsável por reter e recolher a contribuição do seu empregado doméstico. Isso tudo ainda ocorre até o dia 7 do mês subsequente ao da competência. Por que que eu digo ainda até o dia 7 do mês seguinte ao da competência? Porque, na verdade, né, se eu for olhar a Lei 8.212, eu verifico lá no artigo 32 que seria até o dia 20, mas somente quando todo o sistema estiver integrado. Então, neste caso, por enquanto, tá, até o dia 7. Ah, mas e aí como eu vou para a prova, né? Não se preocupe, porque até mesmo o examinador, ele já sabendo que isso foi uma dúvida muito grande nos últimos concursos, ele nem trouxe prazo de recolhimento para o empregador doméstico. Mas se porventura hoje me perguntar até o dia 7 do mês seguinte ao da competência, certo? Ficamos por aqui então com a contribuição do empregador doméstico, a sua própria, né? E também a responsabilidade que ele tem de reter a contribuição de seu empregado e repassar para os cofres da União até o dia 7 do mês seguinte, dia 7 do mês seguinte ao da competência. Bem, como esse empregador, é ele que tem a responsabilidade de reter a contribuição, vamos lá para o benefício? O empregado doméstico, ele não é o responsável e nem poderá ser prejudicado, né, se não houver o recolhimento da contribuição. Então, a gente fala que o empregado doméstico, ele goza de presunção de recolhimento. Então, se conseguir comprovar, né, que há ali o vínculo empregatício, tem todo o registro, mas só não houve recolhimento, ele terá contado esse tempo como tempo de contribuição, para efeito de carência, para a manutenção da qualidade de segurado e para o reconhecimento do direito ao benefício. Lembrando também que isso tudo, a partir da competência novembro de 2019, só se o salário de contribuição for igual ou superior a um salário mínimo, tá certo? Então, eu sempre gosto de colocar custeio, benefício, tudo junto, porque às vezes o examinador faz essa mistura, né? Que é uma mistura fática, é o que acontece no nosso dia a dia, tá bom? Então, ficamos por aqui com essa contribuição.